açúcar. É certo ou não? Normalmente o estimulante vem junto com açúcar. As duas coisas têm o mesmo efeito. Olha aqui, ó. Descobri outro dia isso aqui. Quando os consumidores de chá e café, tudo que tem cafeína, né, se reúne para entretenimento social, os efeitos do seu pernicioso hábito são manifestos. Todos participam liberalmente das bebidas de sua predileção e, ao fazerem-se sentir os efeitos estimulantes, solta-se a língua. E eles começam a má obra de falar mal de outros. Suas palavras não são poucas, nem bem escolhidas. Gente boa, irmãos, gente boa, gente maravilhosa, filhos de Deus extraordinários, se tornam vítimas disso. O pecado não é tomar o estimulante. O pecado é isso aqui. Mas o uso de estimulante leva a isso aqui. E a advertência, a orientação divina para nós nesse tempo, irmãos, essas pessoas manifestam muitas vezes um espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como através de lente de aumento, e inteiramente incapaz de discernir os próprios defeitos. Vocês sabem o que é uma lente de aumento? Isso é um efeito hipnótico. Se a pessoa está sob o efeito de estimulante, ela vê o defeito do outro aumentado e o seu próprio diminuído. Vale a pena correr o risco? Vale a pena correr o risco? Que motivação nós temos para fazer mudanças? Porque essas são ações satânicas. E nós somos chamados, irmãos, para sermos instrumento nas mãos de Deus, não é? Olha lá. Essa senhora pesquisadora francesa fez um estudo sobre a mente, o cérebro. E o que ela disse? Nathalie Camille. Ela diz, olha, atesta que o arrependimento, ele vem do córtex cerebral. Quem tem essa porção comprometida não sente arrependimento. Qual é a estratégia de Satanás? Enfraquecer e degradar as faculdades físicas. Mas ele não está interessado no seu coração. Ele não está interessado no seu pulmão. Ele não está interessado no seu fígado. Ele está interessado no seu cérebro. Ele vai atacar o seu fígado, o seu pulmão, o seu coração, as suas pernas. Ele vai atacar, mas não é aí que ele está interessado. Ele está interessado em controlar o cérebro. É a mente que adora a Deus. Qual é o principal alvo de Satanás na vida dele? O que é que ele mais deseja na vida dele? O que é que ele mais deseja? Ser adorado. E ele usa o nome do próprio Deus. Ele imita o próprio Deus para receber a adoração. Ele não se importa de ser adorado em nome de Jesus. Jesus já disse que viriam os falsos profetas. Mas só vamos conseguir discernir entre o falso e o verdadeiro se tivermos uma mente clara, não afetada. E a mensagem de saúde tem o seu lugar aí, relacionado com a adoração. Por isso, irmãos, quando nós abrimos os livros da revelação sobre este assunto, irmãos, nós vamos examiná-los com cuidado, com atenção, porque nós vamos descobrir ali as estratégias de Satanás. As ações, não as estratégias. A estratégia é essa, as ações de Satanás. E nesses livros aí, estão descritos 13 dessas ações. 13 das ações de Satanás para alcançar a mente. Vocês vão se lembrar de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso quê? Culto. Que culto? Racional, culto que envolve o quê? A mente. Não vos conformeis com este mundo, diz a palavra,
mas que haja uma renovação do vosso entendimento, para que possais compreender que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, esses livros aí, irmãos, dizem, informam, que você afeta isso quando come fora de hora. Você afeta essa estrutura quando está envolvido com o açúcar. Você gosta do açúcar. Não é um comer assim, dizendo, puxa, que eu tenho que cumprir essa formalidade social. A gente come porque gosta. É verdade ou não? Que quando você sabe que não é bom, e você aprendeu a gostar de coisas boas, e você aprendeu que aquilo é prejudicial, se você tiver que comer alguma coisa numa determinada situação, você vai comer com sacrifício. Com sacrifício. Essa é a diferença. Diz a revelação que nos afeta quando o uso é diário só dos refinados, porque os refinados transformam em açúcar, e açúcar vai fermentar e produz álcool. Quando se come demais à noite, afeta. Quando se toma líquido às refeições, e se esses líquidos forem cafeinados, gaseificados, açucarados, coloridos, mais ainda vai afetar. Afeta isso quando se usa frituras abundantes, afeta quando se usa estimulante, afeta quando se come demais, afeta quando se usa condimentos, canela, noz moscada, pimenta. Mas a pimenta é bom para o estômago, cura a úlcera e entorpece o cérebro. É melhor morrer com a úlcera? Claro que não vai acontecer isso. Mas se você não conseguir curar da úlcera, ou você vai usar, é um remédio que você está usando, mas é por prazer, por causa da comida, uma coisa assim, do tempero, não é? Como diz o professor, o doutor lá, você é criado em ambientes que desde a mamadeira vem a pimenta. É bravo isso. Mas a mudança é por causa da adoração. Queridos, devemos ter muito cuidado com esse assunto. Na região onde nós vivemos, nós temos abundância de possibilidades. Mas leiam lá no conselho o que Deus fala deste assunto. Impressionante, impressionante. Quando combinamos de maneira errada os alimentos, misturamos demais, falta de exercício na vida, quando não dormimos no tempo certo, quando não respiramos da maneira correta, quando não ouvimos a música apropriada, quando abusamos do uso e usamos a televisão de forma indevida, e a televisão promove todo esse resto. Agora, irmãos, 6.000 anos se passaram desde a criação. A primeira investida de Satanás nessa direção foi pegar o fruto da vide e transformar em veneno. Em 6.000 anos ele desenvolveu tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E isso aqui, irmãos, é a prática corrente das pessoas no mundo secular. E, lamentavelmente, é a prática corrente ainda no mundo adventista. Temos hábitos muito melhores, claro, do que a média da população. Nós já vivemos muito mais em média do que a média da população. Mas Deus não está interessado que vivamos mais 5 ou 10 anos neste mundo. Ele nos quer ao lado dele no novo céu e na nova terra. Ele quer apressar a sua volta. Ele deseja que sejamos instrumentos em suas mãos. Por quê? Porque isso tem que ver com adoração. Um culto racional, um culto com entendimento. Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e ação. Aqui cabe uma aula inteira. Hábitos errôneos de comer e beber levam a erros de pensamento e ação. É pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos, diz o servo do Senhor. E aí vem um apelo, irmãos. Anotem. Olha que coisa impressionante. Temos pastores aqui entre nós, anciãos de igreja. Quantos de vocês ensinam a lição na escola sabatina e pregam nos cultos? Quase o auditório inteiro. Anotem esse texto. Anotem. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma da saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez.
Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem a carne de animais, pondo em si em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos com essa questão, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Em toda a nossa obra precisamos obedecer às leis de Deus, para que as energias físicas e espirituais possam operar em harmonia. Homens poderão ter uma forma de piedade, podem até pregar o Evangelho e não estar purificado e santificado. Pastores devem ser estritamente temperantes no comer e beber, para que não façam veredas tortuosas para os seus pés. Se enquanto proclamam a mais solene e importante mensagem que já foi dada por Deus, os homens combatem contra a verdade por condescender com hábitos errados de comer e beber, qual que é a mais importante mensagem que já foi dada por Deus? Qual é? Terceira mensagem angélica. Ou as 3 mensagens angélicas. Qual é o assunto das 3 mensagens angélicas? A adoração. Há um sistema falso de adoração. Há um sistema verdadeiro de adoração. Que diz a serva do Senhor? Pessoas assim tiram todo o poder da mensagem que apresenta. Tiram todo o poder da mensagem que apresenta. Ó, queridos irmãos, o Senhor Jesus está fazendo a sua intercessão final. Ele está buscando os que o adorem em espírito e em verdade. Que esse despertar, esta disposição de conhecer mais profundamente a revelação de Deus, nos ajude pessoalmente e nos faça instrumentos para, no bom Espírito do Senhor, ajudar as outras pessoas também.